Emissoras por todo o país, conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Você está ouvindo a ZYK 603, Rádio Piratininga de Jaú Limitada. Transmitindo em 1070 kHz, Jaú, São Paulo. Em 5 segundos, mais um líder de audiência na Piratininga. Caminhos da Luz. A Piratininga apresenta Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação, Rick Tosta. Oferecimento Calzature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculinos no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, telefone 36266979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. Telefones 14997270094 e 143662-2629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadi Atique 629, no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 981753403 e 981225370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 14981568767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com as suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos. O Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o Cefec, fica à rua 12 de outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam! NAFAN, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também
Para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, na FAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Piratininga, programa Caminhos da Luz. Reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje um programa para lá de especial, tanto que a gente está começando um pouquinho mais cedo hoje, com 1h30 de duração, porque também o nosso convidado é muito especial, direto de Natal, Rio Grande do Norte, o nosso querido irmão Jacob Melo, vai conversar com a gente hoje sobre o magnetismo humano para iniciantes. Para você que nunca ouviu falar sobre o magnetismo humano, o magnetismo em geral, hoje é um programa para você tirar as suas dúvidas, ter um entendimento, um esclarecimento a respeito desse assunto. E o nosso time hoje está para lá de recheado. Comigo aqui no estúdio está Maurício Bertolino, Edson Maldonado e Anderson Moura. E na técnica, o nosso querido Rodrigo, sempre nos dando aquele apoio necessário para a realização desse programa. E para o sorteio hoje, para você que está na Rádio Piratininga pelo Facebook e escrevendo lá no chat o seu bom dia, estará automaticamente concorrendo a 2 livros. O primeiro, Diante da Vida com Chico Xavier, do nosso querido Orson Peter Carrara. E também o outro livro, O Pequeno Médium, da psicografia de Roberto de Carvalho, narrado pelo espírito Basílio. Muito bom dia, Maurício Bertolino. Bom dia, Rick. Bom dia, Edson, Anderson. Um bom dia ao nosso convidado, falando diretamente lá de Natal, né? E como todo sábado a gente fala, né? Eu queria falar do nosso canal do YouTube, né? Basta colocar na busca Programa Caminhos da Luz Jaú. E eu peço para se inscrever no canal e ativar o sininho para que os nossos novos vídeos você receba a notificação. Muito bem. Bom dia, Edson Maldonado. Bom dia, Rick. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Anderson, Maurício, nosso corintiano lá, Rodrigo. Vamos dar uns avisos primeiro lá do Cefec. Hoje nós temos uma palestra lá com um palestrante internacional. Então, nós vamos pedir, vai ter tradutor ao vivo, né, passando na língua portuguesa e tal. Nosso querido Rick Tosta, não sei se alguém conhece aí, né? E o tema dele hoje é Não Separeis o que Deus juntou. Olha lá. Terça-feira, Álvaro Mesquita, de Barra Bonita, vai fazer a palestra às 20 horas. Rick, hoje, você me permite, caiu aqui dentro desse livro, e nada é por acaso, uma mensagem do Bezerra de Menezes. Vamos abrir falando essa mensagem. Olha só. Pedras da vida. Há situações que constituem a nossa prova aflitiva e áspera, mas redentora e perdoemos as pedras da vida pelo ouro da experiência e de luz que nos oferecem. E, sobretudo, armemo-nos de coragem para o trabalho, porque é na dor do presente que corrigimos as lutas de ontem, acendendo abençoada luz para o nosso grande porvir. Bezerra de Menezes, através do nosso Chico. Que assim seja, sempre mensagens esclarecedoras que nos remetem à reflexão. Bom dia, Anderson Moura. Excelente dia, Rick, Maurício, Edson, Rodrigo ali na técnica. Um ótimo dia ao pessoal do chat, que já está bombando o chat aqui. Estamos vendo isso aqui. Bom dia, pessoal das ondas da rádio, que atinge mais de 80 cidades aqui, nas ondas da AM. Excelente dia, professor Jacó. Que bom que você aceitou nosso convite. Hoje será um dia maravilhoso de muito, mas muito aprendizado. Gratidão, professor Jacó Melo. É uma alegria imensa para nós conseguirmos trazer o senhor aqui hoje para nos esclarecer. Já vi muita palestra pelo YouTube, sua parte prática de magnetismo. Foi um aprendizado, assim, incrível. E hoje estar, né, conversando e poder hoje esclarecer. E como é para iniciantes, a gente vai começar, então, pelo começo, pelo conceito. O que é magnetismo, o magnetismo humano? Bom dia. Bom dia a todos, principalmente você, Rick, ao Anderson Moura.
Um grande abraço. Foi uma alegria. Para mim é sempre uma alegria estar em qualquer atividade espírita, e principalmente quando trata do magnetismo, que é praticamente aquilo que eu tenho cuidado ao longo de toda a minha vida. Comecei a rigor, vamos colocar assim, meio que oficialmente, perante o magnetismo quando eu tinha 15 anos de idade, e de lá para cá já passou bastante tempo e a gente continua estudando, escrevendo, praticando sobretudo, porque se a teoria é muito necessária, é indispensável, a prática é o que de fato consolida, né? Tanto consolida o seu entendimento da teoria, como também consolida aquilo que você sabe que funciona melhor, que funciona menos, e por aí vai. Mas vamos ao que interessa. Quando Mesmer trouxe para nós o chamado magnetismo animal, teve um pequeno probleminha em termos de tradução, que era essa palavra animal. Todo mundo traduz animal por animal. Não tem como a gente querer traduzir animal de outra forma. Só que o animal a que Mesmer se referia não era o bichinho, não era o pet. Ele estava se referindo à força da ânima. Então, era da sua própria força. Então, era a força humana. Se nós tivéssemos tido esse leve cuidado de partida, talvez tivesse chegado para a língua portuguesa não a expressão magnetismo animal, e sim a magnetismo humano, que era a tradução mais coerente com o sentido que o Mesmer quis dar para a expressão magnetismo animal. Isso fez diferença? Algumas vezes faz, principalmente quando a gente está lidando com leigos, que é muito comum as pessoas chegam, vê um livro lá, magnetismo animal, e já pensa que é alguma coisa para trabalhar com animais, com bichinhos, né? E já desvia um pouco o foco. E depois, quando ele ficou esse conceito de tradução para nós, de magnetismo animal, quando foi colocado com mais força a evidência da palavra passe, o passe praticamente foi quase como que uma borracha, um apagador, né? Ele tirou do contexto o magnetismo animal. E agravou um pouco mais quando o conceito de passe ele veio revestido de uma simplicidade totalmente distante de qualquer necessidade que qualquer ciência poderia solicitar. Então, a partir daí, a gente já teve um prejuízo na minha leitura do que a gente poderia entender lá na frente. Depois, principalmente agora o público nosso brasileiro, nós tivemos um segundo prejuízo, que foi na supervalorização da expressão passe e a desconsideração na expressão magnetismo animal, a gente praticamente não lê o magnetismo na obra que está tão bem baseada, que é toda a obra de Allan Kardec. E o que eu digo isso? Porque muita gente fala de passe, 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 mas quando vai falar magnetismo, parece que dá um nó na garganta, dá algum problema. Por quê? Porque é complicado isso, porque quando Allan Kardec ele abordou da maneira como ele abordou o magnetismo ao longo de toda a sua obra, fica difícil a gente não falar do magnetismo, ou simplesmente querer traduzir uma ciência, que esse é o grande aspecto científico do espiritismo, você traduzir uma ciência apenas num faça uma oração e derrame seus fluidos com amor. Apesar de que isso tudo é muito forte, é muito útil, mas precisa de alguma coisa se você vai lidar, por exemplo, com uma enfermidade, com uma patologia, com um distúrbio psíquico. Como é que você pretende atingir isto sem ter um mínimo de noção do que você vai fazer? Deus, os espíritos, a bondade infinita, têm condições de fazer tudo mesmo quando a gente não sabe nada? Lógico que sim. Tanto que eles fizeram o universo e não nos consultaram, né? Tanto os espíritos como Deus. Não precisou da minha opinião para que isso fosse feito. Mas eu sei que hoje, quando chega, por exemplo, alguém com, alguém com Alzheimer, e eu não sou da área médica, como é que eu vou lidar com essa pessoa para tratar de Alzheimer? Enfim, essa foi uma problemática que veio lá da origem e que termina se espelhando nos dias atuais.
Mas onde é que a gente entra? Nós, principalmente os leigos, os que estamos iniciando. Nós iniciamos de uma forma também um pouco não muito produtiva, quando não nos é dada a explicação satisfatória do que fundamenta o magnetismo. Como, por exemplo, fluido. O que é fluido? É tão bizarro isso que a gente até hoje confunde, a gente usa como se fossem sinônimos, fluido universal e fluido cósmico. E ainda para complicar, a gente ainda põe fluido cósmico universal. Parece que tudo é a mesma coisa, é a mesma geleia, e não é, são coisas totalmente diferentes. Enquanto o fluido universal é a origem de todo o princípio material, o fluido cósmico é o fluido que está dentro de uma estrutura cósmica, que não precisa necessariamente ser a estrutura cósmica universal. Tanto que o próprio Allan Kardec tem um momento em que ele fala, existe o fluido cósmico da Terra, de Marte, da Lua. Então, o fluido cósmico ele tem um atributo de campo bem definido, enquanto o fluido universal ele tem um atributo de fonte, de origem, de geratriz. Quando a gente começa a não ter essas noções desde a base, a gente já pode esperar que lá na frente a gente vai ter alguma complicação. E aí vem, você tem fluidos? Tenho. Você tem que ter, porque senão você não estaria vivo. Mas como é que se movimenta esse fluido dentro de você? Você consegue acumulá-lo, você perde sem querer, você pode doá-lo, isso chega a algum lugar, e aí a gente vai ter que entrar um tanto quanto para os ditados populares. Ah, fulano, o meu gênio bateu com o dele. O que quer dizer isso na vida real? Ah, quando fulano chega aqui, eu já melhoro. Só em a pessoa chegar, eu melhoro. E não está se falando aqui de amor ou sentimento platônico, ou o que seja. A presença de alguém traz um envolvimento fluídico que gera uma modificação. Já o outro diz, olha, eu não sei porquê, mas às vezes eu tenho vontade de passar a mão em alguém, em algum lugar, porque eu estou sentindo que ali tem alguma coisa. De onde vem isso? E para onde que isso vai? O que isso representa? A gente começa a não dar valor. Por quê? Porque o passe, ele está fora desse circuito. Quem é que está dentro do circuito? É o magnetismo humano. Então, quando eu quero estudar o magnetismo humano e vou ver que isso tudo foi decantado, filtrado e agora resumido ao passe, eu fico como sem elemento, eu fico sem estrutura. Eu lembro muito a questão 388 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual é o problema que nós temos com as nossas antipatias. Lógico, eu não estou tratando aqui da questão no sentido literal, ipsis literis, né? Só o contexto. E os Espíritos responderam para ele, o piloto desta ciência é o magnetismo que um dia compreendereis melhor. O interessante é que eu já andei procurando várias pessoas, através da internet, hoje isso é uma bênção, né? A gente procura quem fala sobre isto. E eu fico chocado, primeiro, que praticamente ninguém fala, e segundo, quem fala não aborda a essência da questão. E quando a gente depura uma pergunta como essa, onde é que está a causa das antipatias, que era para a gente esperar o que os espíritos respondessem? Na maioria das vezes, por desencontros reencarnatórios, porque um já cometeu delito contra o outro, porque tem perseguições obsessivas. Em vez disso, simplesmente os espíritos disseram que o piloto desta ciência, eu acho interessante esta expressão, o piloto desta ciência. Qual ciência? A ciência do relacionamento humano. O piloto dessa ciência é o magnetismo. E aí fica aqui uma ilação para a gente, que um dia compreendereis melhor. Ele estava dizendo, o espírito que respondia, que um dia ele, Allan Kardec, compreenderia melhor, mesmo ele já tendo ali mais de 30 anos de estudo de magnetismo? Ou será que o espírito estava dizendo, não, isso aí é para todo mundo que vem lá na frente? Perceba que você não pode abandonar esse magnetismo, porque ele vai te explicar muitas coisas. E aí volta para a questão. Se eu entendo isso da maneira mais coerente possível, até com a inteligência que o próprio Allan Kardec desenvolveu para a gente entender todo esse mecanismo, a gente deveria dizer, pera lá, se essa questão ela diz respeito ao relacionamento humano,
E dentro de um relacionamento humano, existe uma ciência que sequer chega a ser cogitada como um dos elementos que interferem no relacionamento. Ou os espíritos erraram feio e longe, ou nós até hoje não acordamos para despertar num outro princípio que segue desprezado. Então, como é que eu me explico, às vezes, que eu tenho simpatia ou antipatia por alguém, sem que nunca tenha havido nada, nenhum encontro, nem coisa nenhuma? De onde vem isso? É exatamente desses campos fluídicos interagindo. E aí a gente chega no magnetismo propriamente dito. O que é o magnetismo? O magnetismo humano é a possibilidade que nós temos de transitar fluidos entre os seres, quando de forma intencional, para se alcançar determinados objetivos. Quando não de forma intencional, simplesmente a natureza vai provocar reações naturalmente. E isso tanto para um lado positivo como para um lado negativo. E o melhor exemplo veio com Jesus, quando ele diz que ninguém coma de ti fruto algum. Por que esse exemplo é forte? Porque todos os outros exemplos magnéticos que a gente traz de Jesus eram curadores, eram aliviadores e eram para o futuro. Ali, de repente, ele diz que uma figueira que não estava na época de dar frutos ia secar porque simplesmente não tinha frutos. Mas ela estava certa. O que era que a figueira tinha para fazer ali? Nada. Uma fruta sazonal. Fora da zona, não funciona. Aí saem os discípulos, quando voltam no outro dia, perceberam que a figueira tinha secado até a raiz. Que fenômeno é esse? O que foi isso? Jesus simplesmente projeta um fluido em cima da figueira, e é um fluido que é altamente danoso para a figueira. Como a dizer, mesmo alguém com a minha elevação moral, com o meu preparo, se eu direciono o meu fluido de forma equivocada, eu posso fazer algo desagradável. Então, é interessante isso, porque muitas vezes a gente diz, não, eu não posso ser passista, eu não posso ser magnetizador, eu não posso, mas por quê? Quando você deseja mal para outra pessoa, as pessoas às vezes não percebem que você desejou o mal, então você tem a capacidade de emitir um fluido. E a gente emite, assim como a gente também quando emite um bom fluido. Por exemplo, até hoje eu tenho o hábito, infelizmente, meu pai e minha mãe já estão no mundo espiritual, mas até hoje eu tenho o hábito, de vez em quando me lembro deles, maquinalmente, olha, me abençoe. Por quê? Porque eu sei que isso é bom, isso me faz bem, mas não me faz bem só porque eu estou num viés psíquico de condicionamento. Não, me faz bem porque é muito bom vir esse fluido salutar. Então, quando eu abençoo, quando eu peço uma bênção, ou quando eu vou num centro espírita, aplico um passe, ou então, quando eu me encontro com uma amiga e dou um abraço, nossa, tudo isso são permutas fluídicas. Só que quando eu quero fazer isso de forma intencional, dirigida, com um fim objetivo, aí sim, aí eu vou estudar. Vou estudar para poder tirar o melhor proveito dessa capacidade que é nossa. Em vez de eu ter essa capacidade para apenas explicar o meu mau relacionamento, que tal eu ter essa capacidade para ajudar a vida dos outros? É isso que vale. Temos já uma pergunta do nosso querido Dagoberto Costa aqui, professor. Ele diz assim: o prazer ou resistência que temos em estar com alguém ou em algum lugar tem a ver com as formas, pensamentos que todos nós emitimos e absorvemos? De uma certa forma, sim, Dagoberto. De uma certa forma, nosso hálito fluídico, ele é composto pelo nosso pensamento, pela nossa ação, pelas nossas observações, ponderações, críticas, condenações. Tudo isto faz parte deste conceito. Então, essa espécie de couraça da qual a gente vai se revestindo, ela vai mostrar o meu padrão fluídico para você. Quando a gente começa a estudar magnetismo, e aqui em qualquer escola que você queira estudar, a primeira regra que nós vamos encontrar
E ela, como regra mesmo, ela veio estabelecida a partir do grande Deleuze. Deleuze, ele diz, quando for iniciar, procura estabelecer relação com o seu paciente. Só que ele pedia que essa relação fosse feita no sentido magnético. Mas se você entrar em qualquer escola que tenha relacionamento, você vai encontrar que é necessário ter o rapport, é necessário que você tenha uma prévia escuta, que você sinta como é que você está em relação ao seu paciente. Se ele chegou muito refratário, tente desencorajá-lo àquela posição, mude de posição, porque toda esta ambiência fluídica nossa, ela vai espelhar alguma coisa. Aliás, como é que, por exemplo, espíritos obsessores nos identificam tão fácil? Porque a gente é tão dissimulado muitas vezes, né? A gente finge ser bonzinho, é tudo bacana, mas o obsessor percebe isso. Por que ele percebe? Exatamente por conta dessa exudação psíquica que a gente tem de modo contínuo. Continuando só naquela questão, desculpa se eu estou sendo muito longo, mas eu acho que é interessante. Continuando naquela questão do Livro dos Espíritos, eu acredito que é logo a seguinte, quando Allan Kardec pergunta, não é nem pergunta, quando ele continua naquele verdadeiro diálogo a respeito das relações humanas, ele acrescenta algo como assim, mas a pessoa que simpatiza com a outra, ela simpatiza ou antipatiza porque, sabe onde é que ele vai encontrar um outro ponto que é muito interessante? No pensamento. É no seu pensamento que você é identificado pelo pensamento do outro. Quando a gente pega a palavrinha pensamento solta, a gente pensa que é apenas aquele produto do pensar. Não é. É o pensamento, a frequência em que a gente está girando em torno para emitir algo. Então, ele diz, se você tem um pensamento muito divergente do outro, isso daqui não vai criar uma boa união, uma boa ressonância de um com o outro. E isso é muito fácil da gente perceber. Se você chega num ambiente em que está todo mundo, por exemplo, conversando de política, e você detesta a política, o que acontece? Você vai dizer, esse ambiente é péssimo. Por que o ambiente é péssimo? Porque vocês não têm pensamentos afins. Então, isto faz parte da própria teoria que ele coloca antes, como sendo a ciência do magnetismo nas relações humanas. Então, influi uma perturbação espiritual, influi um estado emocional muito abalado, tudo isso vai influir, obviamente. Vamos então começar as perguntas. Anderson? Vai seguir a sequência normal? Então vamos lá. Maurício? Professor, uma questão sobre o passe, tá? Que eu gostaria de perguntar. Quando nós damos o passe concentrador, em seguida, eu queria saber a sua opinião sobre a importância do passe dispersivo depois disso. A explicação é muito simples, Maurício. Inclusive, ela está praticamente na base, e veio essa base toda teórica e técnica, ela veio quase toda de Deleuze. Porque na hora que você concentra, aqui eu vou dar uma explicação talvez um pouco mais técnica. Quando eu concentro o fluido todo que eu projeto, ele é retido, não necessariamente absorvido. É essa confusão que a gente faz. Então, vamos imaginar, vou colocar aqui um número que não existe, mas só para a gente ter uma ilação matemática, para ficar mais fácil, eu coloquei numa determinada zona em um paciente um concentrado equivalente a 10 quilos de um determinado tipo de fluido. O centro ou o ponto que foi aplicado, ele recebe os 10 quilos. Mas a velocidade que ele tem de somatização ou de diluição para ver a transferência e a transmissão disso, ela estima-se hoje que ela está em torno de 10%. Então, eu ponho 10 quilos, vai passar 1 quilo. Depois de um certo tempo é que vai passar mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco.
Isso significa dizer que se eu concentro muito e deixo ali concentrado, vai gerar no paciente ou no assistido uma sensação de sobrepeso, de supercarga. Por quê? Porque ela está retida e não distribuída. Quando eu faço dispersivo, eu inverto essa proporção de trânsito, de assimilação e retenção. Então, eu estava colocando 10, colocando 10 quilos, passando 1 quilo. Agora eu coloco 10 quilos, quando eu disperso, eu favoreço a que 90% daquilo já comece a ser distribuído, diluído ou direcionado para onde eu vou. Então, os dispersivos, eles entram como um acelerador, como um catalisador desses fluidos, favorecendo tanto um melhor rendimento, como também não cansando tanto, não fatigando o magnetizador e, por fim, que é o mais importante, não deixando no paciente a sensação de desconforto. Porque eu acho que é terrível essa sensação. Você vai numa casa espírita para receber um benefício, aí diz, pronto, agora agradeça a Jesus. Quando você vai sair dali para agradecer a Jesus, você sente que ele veio com cruz e tudo para a sua cabeça, fica pesado demais, percebe? Então, isso é o quê? Porque eu concentrei muito, mas não dispersei. Então, o dispersivo, ele entra como um diluidor, um distribuidor de tudo isso. A gente pode usar 1000 termos, até porque os dispersivos, eles têm várias possibilidades de ação que acontecem com ele, mas uma delas é isso, dentro especificamente do que você perguntou. Então, vamos continuar a pergunta. Edson? Professor, no seu livro O Passe, o senhor faz algumas observações com relação ao passe ainda, em relação ao paciente, que é importante, que as pessoas estão escutando, muitas, né, não são espíritos, atinge aí 80 cidades, né, Henrique? Sim. Então, muita gente que está ouvindo aí não é espírita e tem interesse nesse assunto. E o senhor diz o seguinte, o paciente procura o passe, ele busca com certeza a melhora para o seu comportamento orgânico, psíquico e espiritual, né? Então, eu queria que o senhor falasse sobre isso aí, porque muitas pessoas vão lá buscando esse equilíbrio, né? E muitas vezes não conseguem e saem frustradas, né? E aí vem aquela história, esse centro aqui é fraco, o passista meu lá é fraco. O que o senhor diria a respeito disso aí para as pessoas que estão ouvindo, né, e buscam esse equilíbrio e às vezes não conseguem na primeira vez ou talvez em algumas vezes? Ok. Bom, vamos colocar aqui dentro do melhor leque possível para que a gente abranja as várias condições que acontecem aí. Primeiro de tudo, normalmente a gente tende a achar que não deu certo, o magnetizador, o passista, ou a casa, acha que é porque o outro não merece. Enquanto que o outro, que não se sentiu satisfeito, acha que é porque este daqui é fraco, é porque este daqui não sabe fazer, é porque isso tudo é invenção e que não resolve nada. Então, a gente começa a observar que já há uma competitividade para saber quem é que é melhor, quem consegue, quem não consegue, quem pode, quem não pode, quem faz ou quem não faz. Isso não é bom de jeito nenhum. Mas vamos para o cerne da questão. Eu estou me sentindo mal. E isso tanto pode ser fisicamente, organicamente, tanto pode ser emocionalmente, psiquicamente, como até nas forças que a gente diz assim, eu não sei de onde é que vem, mas eu acho que vem do espírito, vem da alma. Até isso. O que está acontecendo? Eu soube que num determinado lugar tem o passe, eu vou lá. Aí eu chego lá, aí simplesmente o pessoal vai e passa a mão na minha cabeça, manda aí que eu faça lá um Pai Nosso ou algo que o valha e pronto, pode ir. No máximo, toma um copinho de água magnetizada e pode ir que está tudo pronto. Mas vamos agora colocar aqui o pé no chão, bem no chão mesmo. Uma pessoa que está precisando, chega num lugar, ninguém lhe pergunta o que é, o que quer, o que está buscando, nada. Você entra ali como se fosse uma manada. Você vai entrar porque está todo mundo entrando naquela sala ou naquele corredor, naquelas cadeiras, sem falar com ninguém. Quando termina, alguém diz, pronto, pode ir embora. Você fica pensando, peraí, mas eu estou com um problema sério. Ninguém falou comigo, ninguém me disse nada relativo ao que eu estou passando. E está resolvido?
Como que está resolvido? Veja como isso é frágil. E é muito disso que a gente vê muitas casas estruturadas. Eu estou fazendo a caridade. Se você não souber aproveitar, é porque você tem suas limitações, porque eu estou te oferecendo um bom serviço. Não há que questionar que isso não seja um bom serviço. Mas, muitas vezes, a falta do encaminhamento, do diálogo, da sensibilidade, da empatia, isso daí é desastroso. Temos que convir que não faz parte de um bom atendimento. É terrível, é a mesma coisa você chegar num pronto-socorro e a pessoa dizer, pronto, o senhor pode entrar naquela sala, mas eu queria dizer o que é que eu tenho. Não, o senhor entre naquela sala ali, não precisa falar nada. Sim, quando o senhor chegar lá, o senhor vai ver o que é que acontece. Chega lá, aí vem um enfermeiro, passa um unguento qualquer em mim, pronto, agora o senhor pode ir. Sim, mas o que é que você fez? Você nem perguntou para mim o que é que eu tenho? Nós nos escudamos numa história que precisa ser repensada. Eu chego numa casa espírita para buscar uma ajuda, ninguém me ouve, ninguém me procura, ninguém nada, muitas vezes eu estou ali morrendo de medo, é outro detalhe que às vezes é muito curioso, mas ninguém diz nada, ninguém faz nada, e depois eu entro e saio. E aí, como é que eu vou ficar depois disso? Eu não acredito, eu não tenho como acreditar numa coisa dessa, a não ser que eu estivesse apenas com uma sintomatologia muito forte de algum problema, por exemplo, uma dor de cabeça terrível, e a dor de cabeça tiver passado. Aí eu digo, nossa, eu não sei como é que isso funciona, mas funcionou comigo. Só que como ninguém examinou de onde veio essa dor de cabeça, se ela tiver uma causa fisiológica, ela vai voltar. E aí você vai fazer o quê? Você vai voltar de novo para receber outro passe daquele. Se você volta no segundo dia, e aí aquele segundo dia não tirou a dor como tirou da primeira vez. Então, mas isso está faltando o quê? Está faltando exatamente essa parte, que é uma parte que a gente fala muito, mas que não ecoa muito bem, a parte da ciência do espiritismo. E qual é a ciência? A ciência, inclusive, do relacionamento. O que custa a gente saber? Não, mas eu não tenho como entrevistar todos os pacientes. Tudo bem. Então, selecione, perguntando, olha, alguém que tem algum problema específico e queira falar. Nós vamos ter aqui 1 ou 2 pessoas para ouvi-los. E depois se faz o encaminhamento. Mas o que a gente mais vê é que não existe isso. E não existindo isso, não existe uma continuidade, não existe uma ação efetiva. E caímos aonde? Caímos na grande acomodação. Pronto, eu fui, me preparei, estou lá, fiz o meu passe, cumpri a minha obrigação. Daqui a 1 semana eu volto para fazer de novo a mesma coisa. Sim, mas e quem você atendeu? Como é que ficou? Não, isso aí o mundo espiritual é quem vai cuidar. Eu não preciso acompanhar o paciente. Eu não preciso... Nossa, mas você acha que isso funciona mesmo? Será que é assim? E quando a doença é grave? Chega uma pessoa, por exemplo, com o coração crescido e continua crescendo. Você vai resolver como se você nem sabe. O paciente não disse para ninguém. Nem você conhece nenhuma técnica para trabalhar isso. Você vai fazer como? Simplesmente a pessoa vai uma vez e não volta mais. Mas isso tanto é para quem é espírita como para quem não é espírita, para quem acredita como para quem duvida. É que talvez o nosso modelo prático de hoje é um modelo pouco adequado para a realidade. Porque houve uma época, quando eu era criança, em que a gente não podia perguntar nada para ninguém. Mas hoje o mundo é muito diferente. Nesses 70 anos de vida que eu tenho, o mundo mudou radicalmente. Eu tenho uma filha de 12 anos que ela, quando ela me pergunta uma coisa que eu digo, meu amor, eu vou ver aqui, espera aí que eu estou ocupado. Daqui a pouco eu disse, pai, não precisa mais não. Porque ela já vai no chat GPT da vida, vai em algum lugar e ela tem uma resposta, aí ela já vem com outra questão. Olha, eu li que é isso, o senhor concorda ou tem alguma coisa a mais ou a menos? Veja que já não é mais, ela não está mais com a dúvida básica. Aí hoje, qual é o nosso modelo na casa espírita? A pessoa chega com um problema, é atendida de qualquer jeito e vai embora sem saber de que jeito foi. Ou a gente para repensar um pouco o nosso modelo, ou então a gente vai
vai continuar se esfacelando do jeito que a gente está indo. Desculpa, eu terminei entrando para essa outra área, mas é porque há uma necessidade de que as pessoas percebam que houve uma mudança no tempo muito grande e que a gente precisa ser muito mais eficiente. Eu quero te ajudar. Muito bem. Tem muita gente que chega na nossa instituição aqui em Natal, Jacó, eu vim recomendado para você me atender. Digo, olha, se eu puder te atender, eu te atendo, mas só que nós somos uma equipe aqui. Eu não me nego para ninguém, mas somos uma equipe, tem pessoas que eu já venho tratando, venho acompanhando, tem outros casos que são de pesquisa e tal. Eu não vou explicar isso tudo para a pessoa, mas a gente ouve, a gente tem bancada só para entrevistar, só para conversar, para sentir. Depois volta a informação, o paciente, depois que é atendido, ele acabou de ser atendido agora, ele vai fazer uma segunda entrevista para dizer como se sentiu na cabine, se foi tudo bem, se teve alguma coisa estranha. Você já está bem, está tudo bem? Tá. Não, eu ainda estou assim, estou meio tonta. Não, então senta aqui um pouco que você vai voltar para ser atendido de novo. Então, é totalmente diferente de você fazer a fila, entra, recebe o passe e vai embora. Você tem uma porta de entrada e uma porta de saída, não tem uma antessala para dialogar com ninguém, percebe? Isso realmente é uma coisa que a gente vai ter que um dia, enquanto movimento, vamos ter que repensar. Só dando sequência, professor, nesse mesmo livro, no segundo parágrafo, assim, mesmo em relação ao paciente, mas acho que se aplica aqui mais aos médiuns passistas. O senhor diz o seguinte, quando os médiuns sentem-se doando energias e, por vezes, se fadigam após as sessões de passe, deixa claro indícios de que houve transferência fluídica em benefício do paciente. Aqui com relação aos passistas, né? Que existe realmente a situação. E o que o senhor diria a respeito para os passistas, quando se sentem essa fadiga, né? Sentem que saem um pouco mais, às vezes algum com tontura, ou às vezes com alguma situação, logo após dar o passe? Veja bem, a questão que foi feita, né, sobre a necessidade dos dispersivos, é muito comum um magnetizador sentir que doou demais e depois que o paciente sai é que você vai ficar abalado com aquilo. Se você, ao contrário de simplesmente já se livrar do paciente, você fizer os dispersivos competentes, que é esse um outro atributo dos dispersivos, tudo que você colocou em excesso e que o próprio organismo do paciente não vai absorver nem distribuir, aí tem uma expressão que é de Allan Kardec. Os fluidos retornam para a fonte de onde provieram. Então, eles retornam para você, o que facilita que você não entre em descompensação. Ao passo que se você só aplica, só doa, você entra muito mais rapidamente nessa zona de fadiga fluídica. E aqui é onde a gente começa a convergir para o ponto principal. E como é que eu vou sair disso se eu não estudo? Se eu não estudo, eu não entendo. Se eu não estudo, eu não entendo, eu não sei como resolver. E aí a gente encontra muita gente que já fui passista. Normalmente, quando alguém me diz eu já fui passista, eu pergunto, e por que não é mais? Alguns casos são de que incompatibilidade ou mudança, alguma coisa. Mas a grande maioria não é porque chegou a um certo ponto que eu me sentia muito mal. Entrava em fadiga fluídica. E entrava em fadiga fluídica por quê? Porque a gente entrou, entre aspas, numa coisa que não é muito correta. Você pode doar passes o tanto que for. Calma. Se eu for apenas canal de um fluido de algum mundo espiritual que está vindo, aí está tudo bem. Afinal de contas, eu não estou dando, eu estou transitando. Mas na hora em que eu sou magnetizador, mesmo que eu não queira o nome, eu estou doando fluidos meus, a partir daí eu tenho que ter controle. É mais ou menos como alguém que resolveu, de repente, fazer exercício numa academia. E ele chega lá e vê todo mundo pegando em todos os aparelhos e você, então se eles fazem, eu também faço. No outro dia, você não levanta da cama, porque você está totalmente fora do padrão. É mais ou menos isso que acontece. Muitas vezes tem pacientes que sugam muitos fluidos. E você não tem como saber até começar.
Então, quando você já estudou, já identifica isso, você já vai tratar aquele paciente já com mais dispersivos do que grandes concentrados, porque senão você sabe que quando terminar você vai estar estourado. Então, a gente já começa a agir preventivamente. É preciso que a gente observe isso. Deixa eu te dar um detalhe que foi muito curioso na minha vida. Quando eu escrevi o passe, a primeira correspondência que eu recebi, a primeira, não foi a segunda, sobre o livro Passe, foi de alguém dizendo que eu tinha exagerado em colocar o assunto fadiga fluídica e que isso iria espantar as pessoas. Eu digo, mas está lá tão bem referenciado, tem de onde vem o assunto, mas não tem problema. Não deu um mês, eu recebo uma carta de uma senhora daí do estado de São Paulo, de uma cidadezinha pequena também, e a pessoa me escrevendo, dizendo que isso que você escreveu, você me conhece, porque eu estou passando exatamente por isso e mais outro tanto. Eu estou hoje de tal maneira que nem as mãos mais os dedos eu não fecho, dói tudo. Eu estou cheio de edemas, ela falava nas juntas, né, no caso nas articulações, e eu estou inválida. E eu fui para o centro e disseram que foram os obsessores que querem me tirar do trabalho. Você é a primeira pessoa que fala numa outra hipótese, que não seja os obsessores. E o que era? Ela era uma doadora fluídica intensa, e como em tudo que ela ia, o pessoal sentia o jato fluídico que ela dava, então o pessoal gostava. Nossa, às vezes eu saio daqui, eu saio suando, transpirando. Às vezes, 2, 3 dias depois é que eu vou sentir um certo alívio do passe que você me deu. Ou seja, tome trânsito de fluidos sem a devida dispersão. Ela entrou numa fadiga fluídica das mais graves que tem, aquela que leva você para a imobilidade. Isso é a falta que temos do estudo, do entendimento, do saber onde está, como resolver. Do contrário, a gente se perde. Eu peço desculpas até porque o livro Passe eu escrevi já tem tanto tempo, de vez em quando eu não me lembro exatamente o que eu escrevi e onde. Eu me lembro de tudo, mas não exatamente onde. Mas o item fadiga fluídica, ele está lá tratado para que a gente resolva. Eu tenho um companheiro aqui na instituição que um dia ele estava reclamando de algumas situações e tal, e ele não era de reclamar, e pelo contrário, é um magnetizador de primeira qualidade. E um dia eu cheguei e disse assim, vem cá, deita aqui que eu quero te examinar. Quando eu fui examinar, ele estava com fadiga fluídica, mas estourando para todos os lados. O fígado dele, especialmente o fígado, já tinha ido, como a gente diz aqui na gíria, já tinha ido para o beleléu. Eu disse, olha, vai ter um negócio, você vai ter que fazer, porque como ele era militar, se você vai lá no seu quartel e solicita um exame, e eu quero saber como é que está o seu exame, principalmente de fígado, mas eu quero que você faça um hemograma completo e pegue lá TGO, TGP, eu quero ver tudo isso, que eu quero saber como é que está teu fígado. Quando ele chegou 2 dias depois, ele disse, qual o médico quer inclusive fazer outros exames, que ele disse que eu estou ruim. Ou seja, ele estava bombado do fígado, o fígado dele tinha estourado tudo, por conta de uma fadiga fluídica. E ele não queria entregar os pontos. No dia de atendimento, que ele ia para trabalhar lá, ele dizia, só me disse depois, Jacó, para eu me levantar, dá trabalho. Dá muito trabalho. Eu estou num nível de cansaço, eu durmo, e acordo como se não tivesse dormido. Mais uma outra característica de fadiga fluídica. Resultado, esse nosso companheiro, ele passou 3 meses sem fazer nenhum tipo de atendimento magnético, fazendo apenas o reequilíbrio e a reconstituição para que ele voltasse. E aí, quando você voltar, você volta mais moderado, porque ele simplesmente não se negava a ninguém. Ele, todos os dias da semana, ele estava atendendo, e atendendo assim, adoidadamente. A pessoa, não, eu estou com um parente no hospital, ele ia para o hospital. Eu estou com um parente aqui na minha casa, ele ia na casa da pessoa, disse, aproveita aqui e aplica aqui em todo mundo de casa. Aí já ia, aplicava em todo mundo. Enfim, entrou nessa fadiga louca. Provavelmente também fazendo poucos dispersivos e um excesso de doação. Isso vai fazer falta em alguma hora. Mais uma pergunta, vou explorar o professor. O senhor falou bastante do passe, né, do dispersivo.
Uma situação que pode ser criada na casa, principalmente em cidade pequena como a nossa aqui, as casas têm um padrão que faz o passe concentrado. Quando se faz um dispersivo, não corre o risco de que isso aí fica um estigma em relação à casa. Eu vou lá naquela casa porque lá o passe é diferente, né? A mão sobe, desce, etc. e tal. Isso aí não pode criar Como administrar isso aí para poder fazer? O senhor sugere, por exemplo, fazer uma sessão não anormal após a palestra, mas um dia especial, ou um trabalho especial nesse sentido, ou manda bala no mesmo jeito e deixa correr? Veja bem, eu vou dividir em duas partes. A primeira parte o ideal é que tenha momentos apropriados para cada coisa. Esse é o ideal. Nem toda casa vai conseguir isso, mas é o ideal. A gente tem um momento para fazer atendimentos magnéticos e um momento para fazer o atendimento coletivo. Só que o público tem que saber que tem isso e o que isso significa, para não ficar, de repente, você abre um trabalho magnético e aí vai todo mundo só quer ir para um lado, não quer ir mais para o outro. E aí você vai criar um novo desequilíbrio, você não vai ter tanto trabalhador para atender a tantos dessa maneira. Então, este é o primeiro ponto. E o segundo ponto mesmo que você faça o tradicional e só o tradicional, é desumano se você, na hora que está atendendo uma pessoa, percebe que ela tem um problema que pede um procedimento diferente e você não recomendar ou não ter a providência para isso. Esse, inclusive, foi um dos problemas que eu tive no meu início, bem jovem, ali com 15 anos. Eu trabalhava, a minha mãe era presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e eu trabalhava na federação como magnetizador. Na época, o nome era apenas de passista. Mas só que eu só atendia eventualmente. Minha mãe só me pedia para atender alguém quando o problema era complicado, porque ela não me queria excedendo nas doações. Muito bem. Então, eu ali ia aplicar passes. Eventualmente, faltava passistas. Aí alguém dizia, Jacó, ajuda aqui na cabine. A cabine era uma cabine coletiva, em que se sentavam, na época, eram 9 pacientes e 3 passistas. Então, cada passista dava conta de 3 pacientes. Então, 3 para o primeiro, 3 para o segundo, 3 para o terceiro. Ok. Só que, de vez em quando, caía, nos meus 3, caía alguém que precisava de alguma coisa. E aí eu dizia, olha, depois aqui eu quero conversar com você. Eu falava para o paciente, eu quero conversar com você. E aí o dirigente dizia, mas o que é que você quer conversar? Eu disse, olha, essa pessoa está precisando de alguma coisa diferenciada aqui. Como você não quer que faça nada de diferente aqui, eu vou conversar porque ela vai ter que ser atendida em outro lugar. Não precisa ser por mim, mas tem que ser atendida. Ah, mas agora você vai inventar uma nova regra na casa. Eu disse, não vou inventar regra nenhuma. Agora, a gente está aqui para fazer o quê? É para fazer o bem a essas pessoas? É esse o mote? Fazer o bem a elas. Você descobre que ela está precisando de algo que você pode dar. E você não vai dar baseado no quê? Como é o nome desse amor que você manda a pessoa ir embora sem você dar o atendimento devido? Aí o pessoal me achava chato. Nossa, rapaz, esse menino, porque então era um menino, né? Esse menino aqui chega agora, já está querendo mudar tudo. Eu não estou querendo mudar nada, nada. Agora, eu não acho justo que a gente pegue uma pessoa que está precisando e a gente não fazer nada. Isso é que eu não acho justo. Então, ou a gente faz alguma coisa, toma alguma providência, ou então vamos assumir. Não estamos aqui para curar, nem aliviar, nem ajudar ninguém. A gente vai fazer aqui um passe se der certo. Não, Jacó, ninguém pode dizer isso. Eu digo, é claro que não pode, porque aí a gente fica desmascarado. Então, dentro desses 2 pontos, a gente chega nessa situação. Para coroar aqui com Allan Kardec. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, diz: tratamento magnético é um tratamento, ele usa a expressão, e aí continua, é um tratamento seguido, regular e metódico. Um tratamento seguido, regular e metódico. Então, alguém está precisando fazer um tratamento. A casa não quer fazer tratamento, não tem problema nenhum, desde que ela indique a pessoa
que ela vá num lugar onde tenha o tratamento. Eu estava ouvindo aqui no início do programa, antes do programa iniciar, as várias notas que apareceram, né, os chamados e tal. Não sei se é a casa de vocês, que como eu não tive aí, eu ainda não identifico, mas que tem sessão de reiki, tem sessão de apometria e tem sessão de passes. Espera aí, se tem uma casa que tem 3 coisas diferentes desse jeito, por que não pode ter uma sessão de atendimento magnético? Tá certo? Então, eu estou colocando que tudo isso é possível, desde que a gente comece a entender qual é o objetivo final. Muita gente diz assim, não, mas se a gente fizer isso... Deixa eu só... É André, não é teu nome? Eu acho que é, não é isso? Se eu ouvi bem, acho que é André. Edson. Edson, desculpa. Oi, Edson, perdão, tá? Está perdoado. Mas você veja bem, o nosso atendimento magnético fica na cidade aqui vizinha chamada Parnamirim, que é onde nós temos a nossa instituição. Do centro de Natal até lá dá 15 quilômetros. Não é tão longe, né? Mas são 15 quilômetros que quem mora em Natal tem que, de uma certa forma, se deslocar para ir para lá. Dependendo do ponto da cidade, até mais de 20 quilômetros. Enfim, você tem que ir, que é uma zona rural, numa quarta-feira de manhã, e você tem que chegar cedo, porque senão não tem vaga. E o que é chegar cedo? De preferência, chegar antes das 7 horas da manhã. Por quê? Porque só vai começar o atendimento magnético mesmo, ele só começa às 9. Das 8h30 às 9 a gente tem ali o que a gente chama de mini palestra, mas tem todo... Você tem que chegar, você tem que fazer entrevista. E como chega muita gente, tem gente que chega de 5 horas da manhã, não sei por quê, mas chegam, porque querem ser os primeiros a serem atendidos e não querem correr o risco de não ter vaga. E aí eu pergunto assim, por que será que no Leão, um centro que fica tecnicamente distante, num dia de meio de semana, uma quarta-feira de manhã, porque se fosse num sábado ou num domingo, não, mas é numa quarta-feira. E a pessoa tem que ir cedo para não correr o risco de não perder a vaga. O que ali tem de tão mágico desse jeito? Porque não tem nenhum médium recebendo espírito, não tem ninguém falando de forma exótica, não tem nada. É uma casa comum como qualquer outra. A única coisa diferente que tem é atendimento magnético. Mas por que as pessoas vão? Porque funciona. Porque se não funcionar, você não vai. Se não funcionar, você vai uma vez, vai 2, vai 3. Esse negócio não vale de nada e você não vai mais. Pelo menos eu penso assim. Mas lá as pessoas, quando chega a época da gente dizer, você vai receber alta, você não vai continuar no tratamento, porque o que você veio tratar já foi tratado. Não, mas agora apareceu um sinal aqui atrás, apareceu uma coceira aqui no braço, agora eu estou ficando nervoso sem motivo. A pessoa não quer sair do tratamento de jeito nenhum. Mas por que isso? Por que essa fixação? É porque gosta de acordar na quarta-feira de manhã cedo, às vezes tem que atrapalhar o expediente de se você trabalha ou não vai para a aula na quarta-feira. Que tipo de ginástica você vai fazer? Você poderia até me perguntar, Jacó, então por que você não tira da quarta e põe para o sábado? Porque aí a gente não teria mais como atender. Porque na quarta a gente já está estourado. Agora, imagina se eu colocar num dia que seja fácil para todo mundo ir. Aí vai ser a glória, né? Então, é isso. Eu acredito que, por mais desafiante que seja, o ideal é a gente ter pelo menos 2 atendimentos. Para não acontecer, como aconteceu já várias vezes, mas agora bem recentemente, um dirigente de uma casa espírita daqui de Natal, ele não aceitou de jeito nenhum essa coisa desse magnetismo. Não, aqui é só imposição de mãos, os espíritos que resolvem. Tudo bem, é uma parte administrativa, você quer dirigir assim, dirija, sem problema, ninguém estava impondo, inclusive eu nem sei quem é que foi levar a proposta de fazer magnetismo lá, mas eu sei que ele não gostou da ideia. Mas por infelicidade ou felicidade, ele adoeceu. Adoeceu, foi para os médicos, fez exames, primeiro exame geral, depois fez exames mais específicos, endócrinos, depois fez exames neurológicos e tinha que fazer de novo mais um PET scan e mais não sei o quê, e aí resultado de tudo. Não tem nada.
Ele não tem nada. Sim, mas está cada dia pior. Cada dia com menos apetite, cada dia ficando mais fraco, cada dia morrendo dentro de casa e recebe lá teus passes. Aí chamou uma pessoa e disse assim, olha, eu não quero que você diga aqui no centro, mas eu quero que você venha fazer um atendimento a mim num outro horário com essas técnicas suas de magnetismo. Venha para cá fazer isso. A pessoa foi, generosamente fez. A pessoa começou a ter o presidente começou a ter uma recobrada de vigor. O problema dele era visivelmente fluídico e não necessariamente fisiológico. O homem se recuperou com 2 meses, 2 meses e meio, o homem estava bem, totalmente recuperado. Mas aqui vai continuar fazendo o passe do mesmo jeito. Ok, tudo bem, é uma decisão sua. Agora, se alguém precisar, como você precisou, você pelo menos vai ter a coragem de indicar para a pessoa ir fazer o tratamento em outro lugar. É o mínimo que a gente pode fazer. É como eu vejo. É isso, Manuel. Professor, eu vou monopolizar. Nessa sequência, no dia do passe que vocês fizeram na quarta-feira lá, né? Eu vou dar o exemplo da casa nossa. Nós temos reunião mediúnica de segunda e quarta. Há algum inconveniente de se fazer um trabalho desse no dia de reunião mediúnica, ou seja, de manhã, e a reunião mediúnica é à noite? E uma outra questão, para os dirigentes, como selecionar os trabalhadores que vão fazer parte desse trabalho em separado? Ok, veja bem. Primeiro de tudo, eu não vejo inconveniente nenhum de ter trabalhos, seja no mesmo dia, seja até de forma paralela. Não vejo inconveniente. São trabalhos diferentes, com equipes diferentes. O inconveniente vai ser se for a mesma equipe para estar nos 2 lugares ao mesmo tempo, aí vai dar problema. Mas se você conseguir fazer 2 equipes, ou 3, ou 10, pode ter trabalhos diferentes, pode ter mediúnico, pode ter magnético, pode ter de evangelização, de estudo sistematizado e por aí afora. Então, nada disso, na minha visão, não tem nenhum conflito. A outra questão foi... Seleção dos trabalhadores. A seleção dos trabalhadores. Eu acho que, assim, o melhor que a gente pode falar para dar sugestão para os outros é aquilo que você faz. Muito bem. O LEAN, ele não é... O LEAN é a nossa instituição, né? Lar Espírita Alvorada Nova, LEAN. O LEAN, ele tem um modelo que já vem de muito tempo, porque como a gente tem o trabalho magnético também há muitos anos, então a gente tinha que ter um modelo de preparação de trabalhadores. O LEAN já está com 33 anos, e há 33 anos que a gente tem trabalho com magnetismo. O que a gente faz aqui? A gente, anualmente, a gente tem um seminário sobre magnetismo. Todo mês de janeiro. Atualmente é todo mês de janeiro. Teve épocas que eram em períodos diferentes, mas já de alguns anos é todo mês de janeiro. As pessoas vêm, inclusive, normalmente nesse nosso seminário de janeiro, vem gente do Brasil e vem gente de fora do Brasil fazer esse seminário com a gente aqui em Natal, né? Que é um seminário muito interessante. Por quê? Porque ele começa num sábado, tá? Sábado de manhã e tarde, domingo de manhã, aí terça, quarta, quinta e sexta, à noite, aí mais um sábado e mais um domingo até meio-dia. Então, a gente tem a metade desse tempo em teoria e a outra metade é a parte prática. Todo mundo que vem, lógico, se tiver interesse, vai para a parte prática. A gente vai mostrar na prática como é que se faz. Muitas dessas pessoas que participam são pessoas daqui de Natal, daqui da região, e que têm interesse em trabalhar no LEAN. Você tem interesse em trabalhar no LEAN? O primeiro passo, você vai participar deste seminário. Depois desse seminário, aí você vai ficar acoplado aos magnetizadores, já em prática, para você observar por um tempo, depois você vai experimentando, vai checando, um magnetizador faz uma coisa, você vem e confere para ver se percebe, porque ao mesmo tempo a gente vai tentando ali desenvolver o tato magnético, enfim. E em quanto tempo a pessoa fica magnetizador propriamente aí no LEAN? Depende da pessoa. Se ela se desenvolve rápido,
às vezes com 2 meses ela já é magnetizador da equipe. Se ela é muito lenta, às vezes 1 ano, 2 anos para você ser um magnetizador. Não existe assim um padrão, não existe uma tabela. Agora, existe esse princípio. Como a gente trabalha com magnetismo e dentro de muitos padrões do magnetismo propriamente dito, você não tem como ser trabalhador nosso se você não entende o que a gente está fazendo, como está fazendo e por que está fazendo. Então, o caminho que eu sugiro é esse: formar equipes e essas equipes irem aplicando, até que vai chegar um ponto que vai ter os mais experientes e os menos experientes, e uns vão somando uns com os outros. Estamos conversando com o professor Jacob Mello, da cidade de Natal, a respeito do tema Magnetismo Humano para Iniciantes. Professor, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Caminhos da Luz. Apoio. Calçature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculinos no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, telefone 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. Telefones 14997270094 e 14-3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadi Atique, 629, no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 981753403 e 981225370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 14981568767. A Mitro Seguros está há mais de 15 anos cuidando do que é mais importante para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para a sua vida. Seguros para empresas e pessoas. Cotação flash, rápida e fácil. Atendimento personal. Plantões 24 horas, todos os dias. Mitro Seguros, sempre com você. Nafan, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel, está de portas abertas, oferecendo suas atividades a toda a população. Às segundas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento com reiki e após cursos. Às terças-feiras, às 19h30, palestra pública e logo após os passes. Quarta-feira, a partir das 19 horas, o tratamento com apometria. E às sextas-feiras, a partir das 19 horas, tratamento espiritual, inclusive para animais. Lembrando sempre que tanto os tratamentos com reiki quanto apometria são previamente agendados. Para os interessados em cursos, para os tratamentos de apometria e também reiki, para fazer os agendamentos e também para as demais atividades, dirija-se sempre, a partir das 19 horas, à Rua Major Ascânio, 145, na FAM, Núcleo de Auxílio Fraterno Arcanjo Miguel. Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, está com as suas atividades voltadas ao público. Nas terças-feiras, palestras, passes e atendimento fraterno às 20 horas. Às quintas-feiras, 8 horas da noite, estudo doutrinário. Aos sábados, palestras, passes e atendimento fraterno às 14 horas. E das 3h15 às 4h15 da tarde, estudo doutrinário. E no domingo, às 9 horas, evangelização infantil. Para crianças na faixa etária de 2 a 6 anos, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o Cefec, fica à Rua 12 de Outubro, 311, no Jardim Bela Vista. Compareçam!
Voltamos com o programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje conversando com o professor Jacob Melo, da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, a respeito do magnetismo humano para iniciantes. Primeiramente, mandar um abraço para você que está nas ondas da Piratininga nos ouvindo, em mais de 80 cidades. E para você que está no Facebook, dê o seu bom dia, sua pergunta, seu comentário, e automaticamente está concorrendo aos 2 livros. Primeiro, Diante da Vida, com Chico Xavier, de Orson Peter Carrara. E o segundo, O Pequeno Médium, de Roberto de Carvalho, narrado pelo espírito Basílio. Quantos, Anderson? 39. Professor, é sempre o convidado que faz o sorteio para nós. Fala um número de 1 a 39. 35. 35. Ana Célia Alves Castelo. Então, Ana Célia ganhou o livro Diante da Vida, com Chico Xavier. Mais um número, professor. 18. 18. Silvio Lopes. Silvio Lopes, então, ganhou o livro O Pequeno Médium. E vamos continuar com as perguntas. Estamos caminhando já para a parte final do programa. Anderson. Professor Jacó, queria fazer, ainda dentro do passe na Casa Espírita, 2 perguntas. Inclusive, uma está até no chat aí. Existe uma idade limite para se aplicar passe? Ponto. É de extrema importância ou não é necessário? Os trabalhadores que vão aplicar passe, quando chegar ao centro, ter algum trabalho de reequilíbrio, tipo um passe de harmonia, alguma coisa, para entrar no passe e estar melhor para aplicar passe aos pacientes que vão passar lá, os magnetizadores em si. E se houver tempo lá para o final, falar um pouco do esplênico, a importância do esplênico. Tá bom. Deixa eu quebrar um pouco o padrão de vocês aí. Vocês fizeram 2 sorteios. Eu vou escolher o número 7 para ganhar este livro aqui, ó. Magnetismo humano para iniciantes. Para iniciantes. O número 7 é Maria Cristina Santos, é lá do Cefec, nossa casa. Aí eu vou precisar do endereço e o nome dela, depois você põe aí no chat, para depois eu mandar pelo correio, tá bom? Eu mando depois para você no particular, Jacó. Tá ótimo, então. Ganhou o livro. Olha aí, a Cristina ganhou, então. Magnetismo Humano para Iniciantes. É o meu livro mais recente, foi o livro mais recente que eu escrevi. Então, tá aí, que é o título, inclusive, do nosso bate-papo, não é? Maravilha. Muito bem. Seguinte, a questão da idade, Anderson, ela é uma questão que ela tem a ver com algumas situações, tanto para cima como para baixo. As pessoas que leram o meu livro O Passe encontraram lá dizendo que a partir de determinada idade não deveria aplicar. Está mal escrito. Na realidade, a partir de determinada idade, não é bom que você comece. Mas se você tem total vitalidade, vá em frente. Quando a gente vai para a história, a gente encontra Mesmer. Mesmer, ele viveu 81 anos. Ele magnetizou até os 81. E não era uma magnetização pequena, simples, era uma magnetização de peso. Então, nós não somos diferentes. Eu estou com 73 anos e continuo magnetizando igual eu magnetizava aos 15 anos, e não sinto nenhuma diferença. Então, depende da sua vitalidade, da sua disposição, da sua até circulação fluídica. Se já aconteceu, às vezes, por motivo de viagem, eu passar 3 meses sem fazer nenhum atendimento magnético, me piora muito, porque eu tenho a necessidade de ter essa circulação magnética. Então, me faz mal não aplicar, ok? Assim como na idade jovem, a gente sabe que o organismo do jovem ele está em reconstituição. Não é recomendável você até ali os 15, 16 anos ter uma prática regular. Ah, mas eu conheço uma criança que com 3 anos de idade, quando ele põe a mão, cura. Eu, com 3 anos de idade, eu curava. Mas nem por isso eu era um magnetizador regular. Eventualmente, a minha mãe me pedia para eu fazer uma coisa, e na maioria das vezes nela, porque não era recomendável simplesmente sair magnetizando com essa idade
tão baixa. Então, a gente tem esse limite tanto para baixo como para cima. O ideal é o bom senso cuidando disso. A outra questão foi o que mesmo? Foi sobre a preparação. O trabalhador, antes de ir para a sala de passe, chega ao centro tomar algum passe diferente para estar mais harmônico. Aham. Aqui, ó, o Dagoberto acabou de colocar ali que está com 84 anos e não sente nenhuma diferença quando ministra passes. Tudo bem? Ótimo. Eu estou lidando, eu tenho 11 menos do que você e continuo também numa boa. Mas eu conheço pessoas que com 50 anos, a gente é quem tem que socorrer, porque senão ele nem respirar, respira. Então, é relativo, não é essa coisa tão taxativa, tão limítrofe, pré-definido, né? Ok. Quanto a alguém chegar para um trabalho, e o ideal era que a gente desse uma harmonizada antes, vamos ser aqui bem pé no chão de novo. Por que nas reuniões públicas existem primeiro, normalmente, né? Esse é um padrão mais comum, a gente tem uma parte do evangelho, depois uma prece, aí depois é que vem os atendimentos do passe. E mesmo quando a gente atende individualmente, e aí eu estou falando agora do meu exemplo aqui, entra um paciente na cabine, ele já ouviu uma pré-eleção, ele já ouviu alguma coisa, mas quando ele entra ali, a gente faz uma oração para que tudo vá bem. Não é só para ele, é para que eu também, enquanto magnetizador, eu fique bem, entre em sintonia com os amigos espirituais e tal. Então, eu consigo fazer isso tranquilamente. Isso se baseia no quê? Que eu tenho que estar com cuidado. Hoje eu vou ter esse tipo de trabalho, eu não posso cometer excessos, eu não posso ter esse tipo de aborrecimento. Então, eu tenho que ter um autocontrole, uma autoeducação para chegar bem. Porque senão a gente entra numa acomodação que é perniciosa. Eu preciso que Anderson me aplique, aí o Rick aplica no Anderson, aí vem o Oswaldo aplica no Rick e tal, e fica uma coisa assim. E aí um dia alguém perguntou assim, quer dizer que a sua desarmonia harmoniza a desarmonia do outro, que harmoniza a desarmonia do outro, e como é que é isso? Óbvio que nessa pergunta está aí um exagero crítico, mas na realidade o ideal é que cada um de nós nos sintonizemos bem. Agora, eu cheguei, estou mal, estou atrapalhado, eu não estou conseguindo ouvir aqui o evangelho, mas o evangelho fazia até barulho na minha cabeça. Eu não estou legal para aplicar. Eu posso chegar, Anderson, me socorre aqui, amigo, faz aqui um bom passe em mim para eu ficar no melhor, para poder atender bem. Tudo bem, eu não gosto muito de você criar essa dependência, todo mundo tem que receber um passe antes para depois ir aplicar. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de senso de responsabilidade pessoal para que a gente já chegue bem e vá bem. Só complementando, professor, não ri não, essa aqui é verdadeira. Resumindo, para quem, magnetizadores que estão ouvindo, que trabalhem para Cristo, para Jesus, não aposentam, tá ok? Não adianta contar tempo de serviço, idade, porque Jesus não quer saber, tem que trabalhar até a última hora. Por isso que fala, trabalhadores de última hora, é mais ou menos por aí, né, professor? É exatamente isso. Tem que ser assim. Olha, somos tão poucos na realidade, né? Porque por mais que a gente ponha que todo mundo que está na seara espírita é um bom trabalhador, ainda aí é muito pouco. O mundo é muito grande. Já pensou se depois de pouco tempo a gente se aposenta? Eu tenho uma amiga que trabalha aqui conosco no Leão, que ela se tornou espírita, já estava ali perto dos seus 35, 38 anos de idade. E quando ela conheceu, ela entrou e ela se deslumbrou, mas entrou de cabeça, né? E continua até hoje com o mesmo entusiasmo. Isso já tem aqui por baixo, tem mais uns 35 anos que eu a conheço. Então, ela já tem pelo menos 35 anos de trabalhadora na seara espírita. E um dia, ela estava participando de um outro centro e disseram assim, não, porque aí a gente agora vai dar uma pausa, agora aqui em dezembro, só voltamos em fevereiro. Ela chegou e disse, bom, então eu vou procurar um outro centro nesse período. Eu disse, não, mas todo mundo precisa ter férias. Ela disse, eu passei 35 anos de férias. Eu não tenho mais direito a férias. Daqui para frente eu só tenho é que trabalhar, eu tenho muito que agradecer, então eu tenho é que continuar em frente. Eu disse, nossa, olha que cabeça boa, né? É lógico, eventualmente alguém precisa uma semana, não vai poder ir, ou vai tirar uma semana com a família e tal, mas
trabalhar para Jesus é infinito, não tem como parar, não. Não tem aposentadoria, não. Agora, professor, no chat aqui, acho que o professor já viu também, tem algumas perguntas. Eu vou ler cada uma delas e vou dar uma sintetizada no geral, daí para o professor, nessa sintética, poder responder. A Rose Pereira diz assim, né? Quando temos fé, certeza que algo vai dar certo, até onde essa vibração influencia na situação para realmente dar certo? E aí, influencia muito. E aí eu engato com a do Sérgio Luiz Destro, né? Bom dia. Só pelo teor da palavra, o magnetismo é diferente entre dar o passo e dizer as coisas que podem ajudar as pessoas, como, por exemplo, o atendimento fraterno? E aí o Marco Silva comentou aqui, será que é o espiritismo que precisa evoluir com relação ao magnetismo ou as casas? Ah, tá bom. Vou começar por esta última. São as casas que precisam. O espiritismo ainda não precisa de muita alteração, não. O magnetismo ele tem progredido. Eu posso falar de cátedra, porque como desde menino, quando eu comecei a estudar magnetismo, não tinha praticamente nada publicado. Era um desconhecimento total. Então, hoje a gente tem muita bibliografia, tem muitos eventos. Por exemplo, esse final de semana mesmo, eu estava em Sete Lagoas, em Minas Gerais. Há 15 dias eu estava também de novo em Minas Gerais, em Uberlândia, encontros de magnetizadores regionais. Ou seja, está crescendo. Mas está crescendo porque são experiências que estavam totalmente arquivadas e aí cada um vai contando a sua experiência. Agora mesmo em Sete Lagoas teve uma magnetizadora que apresentou uma espécie de um protocolo para tratamento magnético de Zoster, né? Herpes zoster. Muito interessante. Então, essas coisas são as renovações, entre aspas, do que vem acontecendo no campo do magnetismo. Já o espiritismo, para mim, ele continua intacto. Para mim, tem muito pouca coisa que precisaria fazer algum adendo. Muito pouca. E essa muito pouca se relaciona a coisas que na época de Kardec não existiam. Porque, senão, nem isso precisaria ser feito. Então, as casas espíritas, essas sim, estão precisando, pelo menos, serem um pouco mais concordantes com o que o Allan Kardec trouxe para a gente, né? Vamos lá. A outra coisa do Sérgio, né, de que o teor da palavra magnetismo é diferente entre dar o passe e dizer as coisas que podem ajudar as pessoas. Sim, são coisas diferentes. Mas veja bem, se eu te dou um abraço, eu estou te envolvendo magneticamente. Se eu olho para você, o meu olhar é um envolvimento magnético. Se eu oro por você, o próprio Allan Kardec diz isto, é um magnetismo espiritual. Ou seja, em tudo tem magnetismo. Agora, quando a gente fala em magnetismo enquanto ciência, enquanto técnica, aí é algo que é diferente do que a gente chama hoje no meio espírita de passe. O passe é algo muito simplório para se comparar com a extensão e a profundidade por onde anda o magnetismo humano. Então, é diferente. Mas o atendimento fraterno é super essencial. E, enfim, tudo que você colocou aí, Sérgio, é muito próprio. E teve uma outra coisa, acho que foi a Rose, foi? Isso, foi a respeito da fé. A Rose perguntou sobre a fé. A fé é fundamental, Rose. A fé é fundamental. Principalmente para o magnetizador. Sabe qual é o erro nosso? A gente quer que o paciente que tenha fé. Na hora que eu quero que o paciente tenha fé, eu vou me encontrar com algumas barreiras. Eu vou lhe dizer a maior de todas. Você vai tratar uma pessoa com depressão profunda. Ela tem fé? Não. Ela tem esperança? Não. Ela quer viver? Não. Então, não vai funcionar? Vai funcionar. Se vai funcionar, é porque existe uma outra força. Deleuze, ele sempre consagrou como a vontade, sendo a grande força. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele define fé, você sabe qual é a definição de fé que tem lá no capítulo A Fé que Transporta Montanhas? Ele diz assim, a fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que vai obter satisfação.
Essa é a definição de fé que Allan Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É óbvio que essa fé move tudo. Então, a minha fé tem que ser tão forte que a sua descrença não vai barrar o alcance da minha fé. Agora, se você, enquanto paciente, também tem fé, potencializa o fenômeno. Se a gente entender isso, a gente deixa de querer transferir a responsabilidade só para o outro. Ah, mas Jesus dizia, a tua fé te curou. Sim, Jesus dizia, a tua fé te curou. Ele estava dizendo que ele não tinha fé? Não. Ele tinha fé, mas a tua ajuda no processo, percebe? Então, se a gente pensa assim, essa fé ajuda, ela vai ser essa vontade de querer, vai ser esse elemento poderoso, que se você entrar ainda só em Allan Kardec, você ainda vai encontrar. Esta vontade é a que dá aos elementos a força de adaptação àquilo que é destinado. Uau! Então é por aí. Não temos muito o que vacilar. Uma última pergunta, professor, da nossa querida irmã Maria Rita. Abraço, Rita. Gostaria que comentasse a respeito de que as casas que costumam aplicar o passe em todas as pessoas que vão assistir à palestra, o chamado passe de limpeza, e após a palestra toma-se outro. Isso se faz necessário ou é um ritual da casa? Eu não vou chamar de ritual porque é grosseiro da minha parte, mas eu vou dizer que é uma injunção administrativa. Alguém administrativamente acha que dessa maneira deixa melhor protegido os seus frequentadores. É necessário? Não. Até porque eu acredito que o passe ele deveria ser, de fato, uma opção, é opcional. Uma vez eu fui a um centro espírita para fazer uma palestra e, estranhamente, ele ficava no primeiro piso, então você sobe numa escada, quando você dobra, que abre a porta, no que se abre a porta, ali é a sala de passes. Aí eu disse, mas eu não vou querer receber passe. Ele disse, mas vai ter que receber. Eu disse, olha, eu vim fazer a palestra, eu estou muito bem. Ele disse, não tem como, o senhor tem que receber o passe. Eu digo, e se eu não quiser de jeito nenhum? Ele disse, não tem essa opção, o senhor vai ter que se sentar e receber. Eu digo, tá bom, então seja feita a vontade do senhor. E aí me fizeram um belíssimo de um concentrado na minha cabeça, eu acho que porque a pessoa ficou chateada, porque eu fui questionar, mas eu já entrei no centro, mas com uma belíssima de uma dor de cabeça. Digo, Jesus Cristo, mas não fizeram nem um dispersivozinho, me deixaram aqui agora, tonto do juízo, para ir fazer uma palestra. E aí eu disse, olha, como é que pode isso? Eu não queria um passe, não precisava, não estava afim, mas mesmo assim eu tenho que receber. Eu vou dizer, é uma imposição administrativa da casa. É necessário isso? Para mim foi péssimo. Mas algumas casas veem como necessário. Eu respeito, mas não concordo. Na nossa casa, nós temos o atendimento magnético, temos o atendimento coletivo, e normalmente quando a gente faz coletivo, a gente diz, olha, as pessoas que estão interessadas, fiquem em oração, sintonizem, deixem vocês, a mente e o coração abertos para receberem esses fluidos. Quem não quiser, fique à vontade. Mas agora este momento aqui é para um atendimento coletivo. Ah, é muito difícil alguém sair ou se sentir constrangido. Pelo contrário, tem pessoas, por incrível que pareça, que vão apenas para receber este momento. É assim que funciona. É isso. Então, depois você, Anderson, me passa aí os dados, tá? Para eu mandar o livro. Tá bom? Muito obrigado a vocês pelo convite, muito obrigado por esta oportunidade. Eu espero que tenha atendido e, de uma certa forma, até provocado alguém a ter que pensar mais um pouco aí sobre o magnetismo, porque o magnetismo é uma ciência muito grande para a gente pensar muito rápido. Tá? Não, nós que agradecemos, professor. Só um último recadinho. Isso, amanhã, olha, é importante esse aqui. Cartas consoladoras. Amanhã, às 8 horas, começa a entrega das senhas, né? Que vai atendimento até a entrega da senha das 8 às 10, né? Com o Diego Carla e o Nilton Stuck, lá no salão do Hospital Teresa Perlatti,
sessão de psicografia, cartas consoladoras. É bom esclarecer também, né, que apesar da grande quantidade de pessoas que vão lá, o número de cartas não é, né, normalmente ela proporcional, é proporcional à quantidade de pessoas lá. Então, mas é sempre bom. Professor, gratidão. Esperamos o professor, quem sabe, aqui em Jaú, num seminário, né? Vamos conversar sobre isso. E também para futuros programas, né? Especiais como esse. Gostaria de agradecer a todos pela audiência hoje. Realmente, né, Anderson? Batemos o recorde. Batemos o recorde hoje de espectadores e tudo mais. Gratidão, professor Jacó. Obrigado também. Abraço para todos. Um abraço, tchau. E assim terminamos mais um programa Caminhos da Luz. O fim de semana está só começando. Que seja de muito amor, paz e harmonia, e de preferência em família. Que vocês tenham um fim de semana iluminado, uma semana de muito trabalho, estudo e aprendizado. E até o próximo programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Um forte abraço fraterno a todos, fiquem com Deus, tchau. A Piratininga apresentou Caminhos da Luz.